Meu nome é Edson Luiz Pereira, eu sou diretor-presidente do Museu da Família, instituição esta participante da oitava Primavera de Museus, especialmente museus criativos, cujo tema da palestra será Museologia Social e Virtual. O caso específico do Museu da Família, Museu de Tipologia Virtual. Quando falamos em museus, temos ideias inúmeras acerca do que museus são. E normalmente a gente apela especialmente para o dicionário Aurélio, e nesse a gente identifica que são grandes coleções de objetos e artes de ciência, prédios onde se encontram essas coleções, casas onde se encontram coisas diversas, antigas, sem uso. E que normalmente, quando a gente fala em museus, em mente a gente tem rapidamente lugares onde se depositam coisas que não têm mais utilidade. Muito embora nós saibamos que esses lugares eles identificam forma de organização de sociedades distintas. Se a gente pegar como informação no mundo hoje, nós temos cerca de 60 mil museus. E desses 60 mil museus, especialmente pós-Segunda Guerra Mundial, nós tivemos algo em torno de 90% destes se constituindo. Se a gente pegar a Segunda Guerra Mundial, a gente tem um grande fato que ocorreu no mundo e este dizimou uma parcela significativa de população, como também destruiu bens materiais e, consequentemente, a gente tem uma perda significativa dessas referências. No Brasil, hoje, nós temos algo em torno de 3 mil museus, o que representa cerca de 5% dos museus no mundo. Quando a gente pensa em museus, a gente tem rapidamente alguns em mente, e esses, como exemplo do que vocês podem acompanhar, Museu do Louvre, em Paris, ou mesmo o Museu da Língua Portuguesa, na cidade de São Paulo, o Museu Oscar Niemeyer, como um grande ícone da museologia no estado do Paraná, que também é identificado como Museu do Olho, Museu da Inconfidência Mineira, onde a gente tem acervos e coleções, e que guardam parte da história local. Nós temos também museus fora do Brasil, obviamente, como no caso o Museu dos Coches, em Lisboa, onde existem coleções ali específicas a respeito do tema. Mas eu preciso voltar ao chamado Museu da Família, porque esse, de fato, é aquele que nós trabalhamos e identificamos como museu, que ele começa com o princípio de um museu de tipologia virtual. Esse museu de tipologia virtual tem como base o tema já dito, que é a família. E quando a gente fala em família, o que é essa família? Como ela se constitui? Família é aquilo que eu identifico como o laço que eu tenho com pessoas, sejam sanguíneas ou não. São pessoas que estão sempre comigo, estão próximas e que têm vivência, seja a forma com que essa família se organiza. Eu tenho, por exemplo, a família identificada como o começo, de onde eu venho, uma família da qual eu participo, a família que eu venho a constituir posteriormente. Quando eu falo em família, dentro dessas relações intergeracionais, por exemplo, a experiência dos avós, bisavós, frente a seus netos e bisnetos, como referência do passado para identificar o presente e da base para o futuro. Família, dentro desses laços geracionais, intergerações, a avó, a mãe e a neta. E como também uma observação muito direta. Quando falamos em família, nós nos identificamos e percebemos o pertencimento. Pertenço a uma família por quê? Como é que essa família me representa, ou como eu me represento a partir dessa família? Se eu pegar como pertencimento a questão dos laços consanguíneos, traços, eu vou identificar rapidamente o neto na avó ou a avó no neto. Isso porque eu posso observar os olhos, posso observar a boca, posso observar o nariz, os traços de fato de cada um. E isso tudo sempre me dá uma herança. Essa herança que vem gradativamente passando de uma geração para outra, onde eu tenho os saberes, os fazeres, os meus hábitos, costumes, ou seja, a minha história, consequentemente, minha cultura. Quando a gente fala em família, a gente tem sempre que levar em consideração algumas questões que são colocadas acerca dela. Segundo Victor Hugo, por exemplo, quando se decompõe uma sociedade, o que se acha como resíduo final não é o indivíduo, mas sim a família.
E quando falo em família, eu volto às minhas origens, porque eu venho de uma família, em princípio, de um local no interior do Brasil, no interior do estado do Paraná, de um município muito pequeno. Desse município muito pequeno, em que a base econômica era, especialmente na década de 60 e 70, finalzinho da década de 70 e início da década de 80, de cafeicultura, economia cafeeira. E essa economia, ela marcou de forma muito grande a sociedade da cidade de onde eu venho, Jussara. A economia cafeeira, ela mantinha, pelas suas características, uma população muito grande no campo. A minha cidade chegou a ter 21.300 habitantes, o município, na realidade. Então, se eu pegar a forma de organização das propriedades agrícolas à época do café, eu vou encontrar pequenas e médias propriedades, e dentro dessas pequenas e médias propriedades, eu vou encontrar, por exemplo, 5 a 6 casas dos colonos que trabalhavam no café juntamente com suas famílias. E essas tinham uma organização social baseada na produção local. E as relações sociais eram tamanhas que o proprietário das terras muitas vezes era padrinho, inclusive pela orientação católica, muitas vezes, dos seus filhos. Então a gente tinha uma relação social muito intensa. E os traços culturais eles eram marcantes, a forma de organização, a forma dos encontros, as festas que eram feitas nas propriedades rurais. E é muito interessante, por exemplo, a época, se a gente voltar ao período de colheita de café. O café era colhido nos períodos de maio, junho, julho e chegava até agosto. Mas coincidia muitas vezes com o fim da colheita de café as festas junina e julina. Então, a gente tinha as famílias se organizando em festa em torno de uma fogueira, e dessas festas, que era grande parte dela em comemoração à produção. Ou seja, tudo que era produzido era dado graças à colheita, à boa colheita daquele ano. E como disse, a minha família é uma dessas famílias de cafeicultores, e que teve um momento, especialmente na década de 70, em 1975, quando o Brasil percebeu que nós tivemos um grave problema, posso dizer climático, mas nós tivemos algo muito além. Em 1975, na madrugada do dia 18 de julho de 1975, nós tivemos uma grande geada. Ela ficou conhecida como Geada Negra. Essa geada negra, ela, no dia anterior, em Curitiba, um frio muito intenso levou neve. Muitas pessoas lá brincavam com a neve. Felicidade, neve, algo pouco comum. Só que na região norte e noroeste do Paraná, essa chegou como devastação, não como neve, mas sim como uma geada. E essa geada simplesmente ceifou a cafeicultura da região norte e noroeste. E essas pequenas e médias propriedades que tinham famílias inúmeras vivendo, tendo sua subsistência nessa propriedade, do dia para a noite, ou da noite para o dia, se viu simplesmente sem nada. Não tinha mais como produzir, não tinha mais como ter sustento para a família. E a gente percebe a partir daí uma saída muito grande. E Jussara, que tinha em seu município 21.300 habitantes, hoje, se a gente considerar 2014, tem cerca de 6.700. Esse número é extremamente diferente em função da necessidade de sair, buscar uma nova possibilidade de vida, e isso se faz em outras regiões, sejam essas centro-oeste, norte do Brasil, e também outras e grandes cidades. Cidades que passaram a atrair das menores para as maiores. Então a geada de 1975, ela foi para uma população de cerca de 174 municípios dos 399 do estado do Paraná, simplesmente uma catástrofe social muito grande. E catástrofe social que culminou com rupturas de laços familiares, de laços fraternais, de amizade, e parte da história dessas pessoas que lá viviam, que migraram, parte dessa história simplesmente não existe mais. Não como ela deveria ser caso nós não tivéssemos essa ocorrência da grande geada. A grande geada foi, sim, um grande divisor de águas, reorganizador
do processo produtivo, como também da distribuição da população pelo território brasileiro, uma vez que hoje a gente encontra paranaense em qualquer área do território do país produzindo, especialmente na agricultura. Os números à época dizem, por exemplo, dos 174 municípios cafeicultores da região norte e noroeste do Paraná, cerca de 71 deles perderam metade de sua população. 88 municípios perderam cerca de um quinto de sua população. Então é notável que a história, a memória, essa teve simplesmente uma ruptura muito grande. Então, muito preocupados com essa questão, eu que venho de uma família onde inúmeras pessoas são professores e que trabalham em rede pública e privada, de algumas cidades aqui da região noroeste, próximo à cidade de Maringá, onde falo nesse momento, são pessoas que estavam sempre muito preocupados com, primeiro, é uma região de uma história muito recente. Se é uma região de uma história muito recente, com uma grande ruptura em 1975 e uma grande transformação, a nossa história sofreu muito. E o que nós tínhamos como memória, seja ela material ou imaterial, ela indo embora, simplesmente indo embora, porque as pessoas migraram e a sua história elas levaram, foram criar outra história em outro lugar. Então nós temos histórias que podemos dizer esfaceladas de cada uma dessas cidades, dessas 174 cidades da região norte e noroeste do Paraná. Hoje, a gente tem uma situação em que, se eu pegar os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e falar sobre as cidades brasileiras em número de habitantes, eu vou encontrar uma parcela destas onde é muito preocupante, que são as pequenas cidades. As cidades com um número inferior a 10 mil habitantes são cidades que continuam a perder população. Isso de modo geral, se eu pensar no Brasil. E é muito preocupante porque a gente tem uma tendência de cidades fantasmas. E se não houver a preocupação com a história desse local, com a memória desse local, se instituindo, sejam museus físicos, o que é muito difícil em função dos recursos que são necessários, e que se faça de uma forma diferente, assim como nós estamos propondo e fazendo, que são os museus, o Museu de Tipologia Virtual. Cidades na faixa dos 200 a 500 mil habitantes hoje recebem muita população, especialmente das cidades pequenas, que buscam, muitos desses buscam melhores condições de vida e trabalho e educação, como também das cidades maiores que buscam nessas médias uma oportunidade de uma melhor qualidade de vida. Entendam que nós estamos vivendo um processo em que uma parcela significativa da história de alguns lugares do nosso país simplesmente vai ficar ao Deus dará. Ou seja, não tem quem conta, não tem registro e simplesmente não há história destes, não há uma memória destes. E para isso se cria possibilidades distintas. Quando começamos muito na família pensar nessa questão da manutenção da história, da conservação, seja material ou imaterial, daquilo que nos é referência e que nos faz perceber pertencer, o pertencimento a um determinado local, é que buscamos possibilidades inúmeras e estudando possibilidades outras de criar dentro do nosso município uma estrutura que pudesse atender a essa necessidade. Existe uma história que precisa ser contada, uma história que precisa ser reconstruída. E a reconstrução dessa história, ela se faz com fatos, com fotos, com imagens, com textos, documentos, que cada pessoa analisando ou observando dentro de um processo comunitário, faz com que a gente tenha referências diferentes para aquilo que era simplesmente um registro histórico de uma única pessoa, uma única fala. Você tem inúmeras falas possíveis, uma vez que isso passa a ser disponibilizado por um grupo muito maior de pessoas quando você tem o Museu de Tipologia Virtual. Preocupado sempre com a questão da história local, e percebendo muitas vezes que parte dessa história estava com as famílias que simplesmente foram embora, migraram,
As histórias contadas a partir de fotos, imagens que representam a população, que representam o local, que representam muitas vezes a forma de organização, a cultura, entendemos que havia necessidade de tentar buscar essas histórias que estavam com cada uma das famílias. Como cada uma da sua família tem uma história própria, e essa história está sempre muito ligada ao local onde elas vivem, e quando a gente tem essas famílias indo embora, elas estão também levando consigo parte dessas histórias, ou parte dessa história. A gente não vai encontrar muito do que acontecia em cidades como Jussara, no Paraná, que era uma cidade que tinha suas atividades cívicas, que tinha suas fanfarras, que tinha o seu cinema, ainda com construção em madeira. Mas essas informações, por exemplo, que hoje a gente não tem um prédio mais edificado, só existem em fotografias. E essas fotografias, elas não estão mais na cidade, elas estão com pessoas que estão fora. E para que a gente tivesse uma mudança dessa situação, ou seja, uma recuperação histórica local, criamos o Museu da Família. Se a história está em cada uma das famílias, essas famílias, juntando suas histórias, elas criam a história local, ou recriam essa história local. E para isso nós criamos o Museu da Família, um projeto inicialmente apoiado pelo Ministério da Cultura, através do PRONAC, em que nós temos um conceito muito simples quando a gente pensa nesse processo. Nós temos assim, atualmente, nós temos nas famílias guardado sempre fotografias. Essas fotografias muitas vezes estão engavetadas e muitas vezes as pessoas acreditam que elas são eternas, mas o papel fotográfico ele tem um tempo de existência. Nós temos receitas, livros de receitas da avó, da tia e algumas, inclusive, receitas da minha avó, que estão ainda anotadas, só podem ser feitas porque estão nesses livros, que guardam parte da história culinária da minha família. Nós temos os antigos monóculos, que isso era muito comum na década de 70. A gente tem os antigos DVDs, as fitas de DVDs, que muitas vezes ainda elas se perdem. Se você não tomar cuidado e tiver uma dessas, simplesmente pode vir a perder, porque ela pode mofar, estragar e assim por diante. E ainda como registro histórico, os raios-x, que registram as características de saúde de uma família. Esses documentos todos, as famílias normalmente guardam e têm um acesso físico a ele. Mas hoje a gente vive um momento um pouquinho diferente do passado. No passado a gente, para a fotografia, se preparava, colocava a melhor roupa, todos se alinhavam, procuravam sempre um sorriso para que o registro fosse sem a perda, porque tinha um custo significativo do filme. Hoje, qualquer celular com câmera faz registros inúmeros. Nós nunca tivemos tantos registros fotográficos como nós temos hoje. Só que a forma de guarda, ela é realmente ainda muito preocupante. Assim como as câmeras fotográficas, os e-mails, os pendrives e os CDs. Eles têm capacidade de guarda muito superiores ao que a gente tinha no passado. Só que a possibilidade da perda de todas as informações que ali estão é muito grande. Então, por exemplo, a preocupação com os DVDs. É uma mídia que guarda uma quantidade grande de informações, sejam imagens, filmes, sejam documentos. Só que se essa mídia ela for guardada, nunca mexida, a impressão primeira é que ela não vai se estragar. Entretanto, ela tem uma vida média de cerca de 5 anos. E ao final disso, pode ser que você não tenha mais nada ali registrado. E por conta disso, uma preocupação muito grande nossa, do resgate da história, é que no projeto o conceito é, primeiro, a gente cria uma estrutura de resgate dessa história, onde, se a gente pegar como referência do que temos hoje, de nuvem, e essas que estão por aí, que são normalmente sites de divulgação, e que a gente não lê de forma alguma, o contrato, que a gente quer rapidamente entrar nas redes sociais, estar a ela associado para que a gente possa divulgar. Essa é a função dessas redes sociais, divulgação. E elas não têm a menor preocupação com a guarda e a manutenção, diferentemente do Museu de Tipologia Virtual. A nossa proposta é que
As imagens, fotografias, por exemplo, que retratem especialmente ambientes públicos, muito embora elas sejam fotos privadas, que essas sejam de acesso para a composição da história local e que possam ser acessadas pelo número maior de pessoas que participam do Museu da Família. Na nossa ação, o que a gente se propõe a fazer é digitalizar tudo que se encontra já impresso, ou seja, tudo que existe de fotografias e documentos, esses que estão aí existentes, que retratam normalmente o passado, e criar uma estrutura inicial de nuvem do Museu da Família e gradativamente ir alimentando. Cada família pode ter o seu login e senha de acesso e ela vai disponibilizar o que ela acreditar que seja interessante, que possa contribuir para a construção e reconstrução da história de um local, de uma localidade, de uma cidade, e que retrata de fato a história que precisa ser mantida. Cada família, criando o seu museu, ela fará parte de um grande quebra-cabeças que é a organização da história, da memória de uma determinada localidade. A partir dessas famílias, a gente tem a possibilidade da criação de um museu de tipologia virtual, como já dito, e que pode seguir e também identificar uma outra forma de museu, o próprio museu físico. Temos então o museu virtual e temos o museu físico, que a gente tem a constituição do museu virtual e, se houver a possibilidade, o interesse, há também a possibilidade da criação do museu físico na cidade, onde a gente tem as exposições e assim por diante. O museu de tipologia virtual, ele tem como possibilidade uma abrangência para um número muito maior de pessoas, porque elas têm disponível de forma muito fácil, rápida e ágil a possibilidade de fazer uma visita a uma exposição que ele cria no museu virtual. Tal museu virtual, ele segue os preceitos que são a manutenção, ou seja, a guarda, a conservação, a pesquisa e a exposição do que se encontra neste museu. Como a grande parcela dos municípios do Brasil eles não têm museu, a tipologia de museu virtual ele dá possibilidade à chegada de museus onde normalmente as políticas públicas teriam dificuldade de acessar e instituir museus, criar novos museus. Entendendo dessa forma como uma possibilidade muito grande de que as cidades do interior do Brasil possam vir a ter museus, o Ministério da Cultura até entendeu como uma forma muito interessante para ampliar a abrangência de museus em todo o território nacional e que a gente pudesse, a partir daí, por sua solicitação inclusive, ampliar a nossa área de atuação, deixando apenas o território do Paraná e seguindo para toda a região sul do Brasil, sudeste, região centro-oeste e com possibilidade de outras duas regiões, que seriam a região nordeste e norte do país. O Museu da Família é um museu que preconiza, de fato, a família, sua organização como tal, seja da forma com que ela se estabelece, mas que faz com que a reconstrução das histórias aconteçam. Mesmo porque, quando a gente para analisar, observar fotos e senta em família, a gente já tem um processo de curadoria muito interessante. É onde as histórias começam a ser recontadas de maneiras diversas. Porque eu posso observar algumas fotos da minha família, fotos que retratam meus pais, tios, avós, numa distância de tempo muito grande em relação a mim. E que muitas pessoas eu não consigo saber quem são essas pessoas. E apenas quando eu sento para conversar sobre com a minha família, eu tenho condições de entender quem são essas pessoas, como essas pessoas participaram da minha vida de forma indireta. Reconstruir laços, reconstruir história, reviver essa história, isso sim é uma das ações que preconiza o nosso museu, o Museu da Família.
Eu, em nome de todos os membros do Museu da Família, só venho agradecer a possibilidade e a oportunidade de falar um pouco a respeito do nosso trabalho, especialmente participando da 8ª Primavera de Museus, onde o tema Museus Criativos, Museologia Social e Museu Virtual é caso Museu da Família. Muitíssimo obrigado.